Olá, meus amigos! Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa produzido pela FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. E um programa que vem conversar com você, cidadão, com você, servidor público, cidadania e serviço público. Muito bem. A Pública Central do Servidor realizou seu congresso do dia 17 ao dia 20 de março e começou no dia 17 com duas importantes palestras. Nós vamos apresentar no programa de hoje a primeira palestra, uma palestra do ex-deputado, ex-ministro e hoje assessor do PT, Ricardo Berzoini. Vamos, através da palestra do Berzoini, começar a entender melhor o Brasil de hoje. Vamos lá? De certa forma, é até um momento, apesar de ser muito ruim o que nós estamos vivendo, um momento importante para a Pública dar início ao seu congresso, porque nós temos muitas coisas a discutir, nós temos caminhos a tomar, nós temos que nos organizar, então parece que, pelo menos, o Congresso está chegando na hora certa. Eu tenho dito várias vezes que aquilo que estão chamando de reforma administrativa e acabando com servidores de serviço público nada mais é do que o privado tomando conta do Estado. Eu não tenho dúvidas disso, né? Tudo aquilo, segundo a reforma administrativa, tudo aquilo que der lucro não será mais matéria para o serviço público, né? Serão empresas administrando planos de saúde, administrando educação, até segurança, por que não, né? Pois é, e assim nós estamos, neste momento, iniciando um ponto de discussão muito importante. Nós precisamos realmente modificar o Brasil. Por isso, o tema, inclusive, do nosso congresso é justamente o Brasil que precisamos, um projeto de país, que nós, durante o congresso, consigamos chegar em ideias de luta, de movimento para a mudança que nós precisamos deste país, não é? Veja a última votação no Congresso, duas PECs em uma PEC só, atrapalhando, dificultando o servidor público para dar o quê? Menos de R$300 para aqueles que estão sem trabalho, realmente muitos passando fome, dependendo de cesta básicas, de marmitex, que a população está se organizando para dar, né? Então, nós temos que modificar isso tudo. Então, este é um grande momento para termos o nosso encontro. Eu acho que é um momento muito duro para todos nós, não apenas por causa da pandemia. Se eu fizesse essa análise sem a pandemia, já seria muito crítico, porque o Brasil vem, a partir de 2016, num processo de desestruturação, num processo de acirramento da hipocrisia, do cinismo, e, fundamentalmente, subserviente, a maioria que se formou desde então, subserviente a outros interesses que não os do povo brasileiro. Tudo o que aconteceu de 16 para cá, passando, inclusive, pela prisão do Lula, pela maneira como a Lava Jato conduziu as investigações, e todos nós desejamos combater a corrupção e somos efetivos nesse combate quando ela é feita da maneira correta, mas tudo o que aconteceu desde 16 foi no sentido de desorganizar, desestruturar e fragilizar o Brasil. A questão do pré-sal, a privatização da BR Distribuidora, a venda de refinarias, a desativação da fábrica de fertilizantes do Paraná, o enfraquecimento do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do BNDES, a
a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, que eu disse quando fui ao Senado defender nossas posições, que ninguém pode ser contra reformas periódicas da Previdência, mas há que ser contra o caráter antipopular, antitrabalhador e, principalmente, o caráter de expoliação da classe trabalhadora em benefício do sistema financeiro num país tão desigual e com tantos pobres como o Brasil. A questão da reforma administrativa que se propõe, o teto de gastos, tudo isso foi feito para piorar o Brasil. Eu não tenho dúvida nenhuma e espero que a gente não possa ter muitas dúvidas sobre isso, porque isso tudo, inclusive o teto de gastos que atinge o próprio combate à pandemia, provocou uma situação em que nós temos hoje retrocessos brutais. Quando nós falamos de 3 mil mortes, um dos fatores que leva essas 3 mil mortes por dia é a falta de recursos, a desestruturação do SUS. Quando nós falamos sobre a questão da reforma administrativa, é um projeto para enfraquecer o Estado. Eu sempre falo que o servidor público, eu não sou nenhum romântico em relação ao servidor, a gente sabe que servidores são homens e mulheres, têm seus defeitos e qualidades, mas o serviço público precisa dar garantias ao servidor público, não para eles, mas para a democracia, para que possamos ter efetivamente um serviço público que seja a expressão da soberania popular, dos serviços e instrumentos que o Estado tem para garantir a democracia e os serviços públicos. E, portanto, precisa ter garantias para que isso seja exercido. Quando falamos da questão do patrimônio público, estamos falando de soberania energética, estamos falando da soberania do mercado financeiro. Quando falamos da Eletrobras ou dos Correios, estamos falando de instrumentos importantes para a logística, para a soberania energética nacional. Então, nós estamos numa situação absolutamente grave. E essa gravidade, quando nós desdobramos na política, e o Rodá disse que na política, frase do Luiz Guimarães, o bastidor às vezes é mais importante do que o público, eu digo que o bastidor, na verdade, é a cozinha, onde nós confeccionamos aquilo que serão as declarações públicas ou as posições públicas. E eles são igualmente importantes. Por quê? Porque nós precisamos hoje, no Brasil, tentar restabelecer na cabeça do eleitor, na cabeça do cidadão, o sentido da palavra programático. Nós precisamos que o eleitor possa exercer, porque senão não há democracia. Se o eleitor não pode exercer as suas opções com o mínimo de conteúdo programático, você não tem como optar. E nós temos hoje no Brasil questões muito relevantes para ser tratadas. Nós temos a questão democrática. O Brasil vive um estado de exceção. Ainda que possa haver espasmos e tentativas de recuperar o Estado Democrático de Direito, a ruptura de 16 produziu uma série de anomalias que vem ocorrendo desde 2016. Inclusive o posicionamento de alguns ministros de tribunais superiores que agem muito mais como agentes políticos, no sentido de fazer política, do que como aquele poder que deveria assegurar a legalidade e a constitucionalidade dos atos e dos fatos que ocorrem na vida pública e na vida privada no nosso país. Se nós temos hoje, por exemplo, um governo que está repleto de militares, isso é uma anomalia. E falo sem nenhum preconceito, sou filho de oficial do Exército. Mas meu pai já dizia, como oficial do Exército, que militar é para cuidar das tarefas de militares. Quem cuida das tarefas da política devem ser os civis. Como disse muito bem aquele general que se descuidou e acompanhou o Trump numa caminhada fora da Casa Branca e alguns dias depois pediu desculpa à nação, exatamente por saber que o papel dele não era aquele de acompanhar o Trump num gesto claramente político que poderia passar a ideia de que as Forças Armadas norte-americanas estavam hipotecando apoio político ao Trump. Felizmente, ele pediu desculpa, reconheceu o erro e pediu desculpa. Se nós temos hoje, por exemplo, toda uma condução econômica absolutamente não apenas incongruente com o momento que estamos vivendo, mas incongruente com
o que está acontecendo no mundo. O Paulo Guedes continua preocupado com o teto de gasto no momento que o Joe Biden aprova no Congresso americano já o 4º pacote de ajuda à economia para assegurar liquidez e assegurar recursos para o mercado interno norte-americano poder continuar funcionando. E aqui no Brasil se fala de teto de gastos, se fala em arrochar os servidores, e não só arrochar, mas tolher prerrogativas dos servidores em nome de pagar um auxílio emergencial, que é uma piada perto das necessidades dos trabalhadores, principalmente os informais que estão impedidos de trabalhar por força da situação que estamos vivendo nas ruas. Se nós vivemos toda essa situação, o fato é o seguinte: o Brasil caminha de maneira acelerada para se tornar um país cada vez menos relevante no cenário nacional, no cenário internacional. Nós temos um país que chegou a ser a 5ª ou 6ª economia do mundo e, por força da recessão anterior à pandemia, com a consequência da pandemia, e por força da situação que nós estamos vivendo em relação à própria economia nacional, que se desestrutura porque o governo não pensa em nenhuma medida de estruturação do campo produtivo, pensa apenas em tentar fazer uma gestão macroeconômica liberal tosca que nenhum país do mundo mais pratica e que eles insistem na tese ultra neoliberal do Paulo Guedes, como se fosse apenas uma questão de gerir alguns indicadores macro do país e isso daí resolve o papel do governo. Não, não resolve. O fato é que o Brasil está com dificuldades de exportar produtos com valor agregado, apesar do câmbio esse que influencia gravemente a inflação interna. E temos uma inflação de produtos alimentícios provocado pelo sucateamento da Conab e pelo dólar alto, temos a inflação dos combustíveis e tudo isso reduz o poder aquisitivo do povo brasileiro. Apesar de termos deixado, nós do governo comandado pelo PT, que não era só do PT, 358 bilhões de dólares que poderiam ser usados para evitar essa valorização do dólar que prejudica a todos nós. Não é quem viaja para o exterior, não. É quem compra o arroz, quem compra o feijão, o pãozinho, coloca gasolina no carro ou usa o transporte coletivo. Todos fomos prejudicados por esse dólar nesse patamar que se encontra. E o governo não fez nada, não usou 10% das reservas para fazer o enfrentamento à especulação com o dólar, que é internacional, mas o real é a moeda que mais perdeu entre as moedas relevantes. Então, com essa situação, eu tenho dito o seguinte: nós temos que trabalhar o campo democrático. Primeiro, precisa ter uma questão de honra para nós. Não é a democracia, o Estado Democrático de Direito não é negociável. Ou seja, não há como conciliar com ninguém, de partido nenhum, que não assuma o compromisso da defesa intransigente da Constituição de 1988. Segundo, a questão militar precisa ser enfrentada. Nós precisamos dizer em alto e bom som: os militares têm que voltar para o quartel. Como eu disse, sem nenhum preconceito, filho de oficial que sou. Ao contrário, sempre defendi como parlamentar forças armadas bem remuneradas, bem equipadas e bem preparadas para defender o país e para fazer ações internas também, mas ações de apoio às populações que precisam do apoio das Forças Armadas. Temos que enfrentar a questão militar e a questão democrática. Temos que enfrentar a questão do patrimônio público nacional. Precisamos defender de maneira corajosa e aberta as nossas estatais, também sem nenhum romantismo em relação às estatais. Estatais têm defeitos e qualidades, mas são estruturas fundamentais que estruturaram desde Getúlio Vargas o que o Brasil conhece como Estado brasileiro. Temos que defender o serviço público, como eu já falei antes, um instrumento fundamental para a própria existência do Estado Democrático de Direito. E temos que defender que o Brasil precisa ter uma agenda de desenvolvimento. Não é de crescimento econômico, que também é importante. Significa desenvolvimento, que é uma estratégia para fazer, modestamente e comparando as grandezas, o que a China, a Coreia do Sul, o Vietnã e boa parte do mundo asiático estão fazendo nesse momento. A China faz há 40 anos.
quer ter uma estratégia para o desenvolvimento econômico, com alianças internacionais e com capacidade de projetar soberania. O Brasil, num tempo recente, construiu a Aliança dos BRICS, o Banco dos BRICS e o Fundo dos BRICS. Hoje o Brasil é um pária dentro dos BRICS. O Putin e o Xi Jinping sabem, além da África do Sul e da Índia, sabem que o Brasil é um Estado hoje que não tem política internacional. Tem um chanceler que é uma piada e que não tem a menor condição de conduzir as negociações internacionais. Então, temos essa questão do desenvolvimento. E a questão internacional? Bom, para tudo isso, eu digo o seguinte, nós não temos o direito de esperar 2022. Nós temos que fazer uma aliança ampla com quem quiser, não tem restrição, que é uma aliança que eu chamo de Frente pela Vida, pela Nação e pela Democracia. Ou seja, estruturar uma frente que não precisa ser necessariamente com ninguém se abraçando e sorrindo um para o outro, porque temos problemas, declarações, diferenças que são inevitáveis, mas que tenham compromisso com esses 3 pilares para tentar reestruturar um projeto de ação. Essa aliança, ela tem que ter como mote central as questões programáticas, que não são necessariamente só de esquerda, podem ser também posicionadas ao centro, mas um centro que não é o centrão. Ainda que o centrão, se quiser, pode participar, mas é um centro político, programático, e não um centro pragmático. E a questão de uma tática para defender essa agenda programática, mas para ter a clareza e a sinceridade de dizer, com Bolsonaro isso não funciona. Eu diria mais, com Mourão também não funciona. Então, é um processo de enfrentamento que tem uma dificuldade institucional concreta. O impeachment pode ser um fato ultra relevante, mas ele só não basta se tivermos a sucessão só pelo meio da sucessão do vice. A não ser que o vice se comprometa, que eu acho difícil, com uma agenda totalmente diferente da que conduziu o presidente e o vice, essa agenda que, inclusive, envolve setores fundamentalistas religiosos e que afrontam tudo que construímos com a Constituição de 88 em termos de direitos, do Estado laico e de outras questões fundamentais. E para já caminhar para o meu encerramento, nós temos que pensar numa frente eleitoral mais para frente. Por quê? Porque a fragmentação política, eu fui presidente do PT por 5 anos e convivi com essa fragmentação, mas na época era menos do que agora. A fragmentação política tornou o ambiente congressual e o ambiente partidário absolutamente áridos para fazer entendimentos. E, portanto, nós temos que trabalhar com a perspectiva de ter uma reforma política mais para frente. Mas uma reforma política que possa ter como base a questão programática, que é o mais importante. O eleitor tem que poder votar de acordo com ideias e propostas. Não estou falando para ser teses elaboradíssimas, mas, por exemplo, a defesa do salário mínimo, da valorização do salário mínimo, a defesa de um projeto de geração de emprego industrial, a questão da agricultura familiar, a questão do crédito, que no Brasil é uma tragédia, a questão tributária, o Brasil é o único país do G20 que tem um sistema tributário tão ruim, tão concentrador de renda. Então, essas agendas, eu diria que elas são mais à esquerda, mas não são necessariamente de esquerda. Eu, por exemplo, da questão tributária, eu sempre digo que eu adotaria satisfeito o sistema tributário dos Estados Unidos da América. É muito melhor que o nosso, ainda que não seja melhor que alguns sistemas europeus, mas é muito melhor que o nosso. Portanto, é a hora de construir essas duas frentes. Por exemplo, uma frente para impedir que a tragédia se aprofunde. Um governo que não compra vacina, um governo que não coloca leitos de UTI em número suficiente à disposição dos governadores e prefeitos, ou seja, é preciso estancar essa sangria. E, do outro lado, é preciso construir o caminho para uma aliança de esquerda que pode ter o centro também. É uma questão de haver entendimentos para vencer as eleições com o espírito que eu diria assim, é o espírito de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, que é a defesa de um projeto nacional
a defesa de um caminho para o Brasil para construir, de fato, a recuperação. Perdemos aí 5 anos de desenvolvimento. Perdemos 5 anos lidando com temas que nem precisavam ser prioritários na pauta. E precisamos agora recuperar a capacidade da sociedade de se expressar, defendendo, como falei, a democracia, o desenvolvimento nacional e a capacidade do Estado brasileiro poder ser o condutor desse processo. Não tenho nada, ao contrário, acho a iniciativa privada fundamental. E lamento que não hajam hoje líderes empresariais com potência para dizer não a esse projeto genocida que estamos assistindo no nosso país. Bem, rapidamente é o seguinte, eu comecei ouvindo aí do Bezoini a questão colocada de que a política se faz também nos bastidores, ela começa nos bastidores, ela se resolve nos bastidores, e ele deu um exemplo, a cozinha, né? É o pessoal da cozinha. E eu diria, mas a gente está vendo muita comida estragada saindo dessa cozinha, né, Ricardo? E aí eu levanto o seguinte problema, é claro que está muito difícil aguentar até 2022, é muito difícil, eu acho que não tem como aguentar. Agora, virá aí depois, aconteça o que acontecer, também as eleições de 22. Como é que nós estamos pensando a eleição de 22? Entendeu? Como é que está essa conversa de bastidores? Não digo só de esquerda, não, digo de progressistas ainda, que alguns da direita, ainda que alguns do centrão. O que nós temos hoje é uma Câmara que vota do jeito que é encaminhada para ela pelo Executivo. Nós temos os governadores dos estados também que têm aquela, entre aspas, panelinha da cozinha, que só vota aquilo que é encaminhado pelo governador. Nós não temos que mudar esse tipo de representação. Os partidos políticos não têm como começar, a partir daí, a pensar num projeto para o país, a gente não se preocupar somente em eleger os grandes líderes que nós precisamos, presidentes, governadores, prefeitos, mas eleger um Congresso capaz de realmente levar um Brasil, um projeto de Brasil para frente, representado pelos votos que o Congresso tem? A eleição de 22 é uma eleição que passa necessariamente por um arranjo político nosso, daqueles que defendem, digamos, uma plataforma do centro para a esquerda, com a limitação de que hoje no Congresso Nacional tem pouca gente de centro com preocupação programática. Mas eu não descarto a possibilidade de termos um centro social que pressione um centro partidário ou até gente do centrão para se deslocar em função do tamanho da crise. Sei que é difícil, mas temos que ter esperança e trabalhar, não só esperança, mas trabalhar para que isso aconteça. Nós temos um problema concreto no Brasil que eu vivi como deputado, como ministro. Nossos partidos são muito frágeis, de maneira geral. Claro que tem partidos mais estruturados, mais programáticos, mas, de maneira geral, os partidos respondem a conveniências regionais do presidente do partido ou de um deputado influente, respondem a situações momentâneas. O fundo partidário, eleger deputado federal é importante, por quê? Por causa do fundo partidário, fundo eleitoral. Então, nós temos uma dificuldade grande de fazer, digamos, aquilo que seria, por exemplo, na Alemanha, ou na França, ou na Espanha, um arranjo programático, com diferenças claras, com propostas objetivas para o povo decidir. Eu lembro que, recentemente, Portugal e Espanha trocaram de governo sem eleição, sem golpe. Eu sou parlamentarista, mas o meu partido não é parlamentarista. Então, eu me submeto à vontade programática do meu partido, mas o parlamentarismo permite determinadas situações que não são solução perfeita para nada, mas que podem avançar. A sociedade que pensa, que tem compromisso com a vida, com a democracia, com o futuro do Brasil, tem que se organizar para a eleição parlamentar de 22. A pública, não apenas a pública, mas todas as organizações sindicais têm que ir além da vontade pessoal de dirigentes que queiram ser candidatos.
Precisa organizar uma intervenção sindical na eleição de 22. Tem que se preparar para isso. Eu fui eleito deputado federal, nunca pensei em ser deputado federal na minha vida. Fui eleito porque os bancários de São Paulo falaram: você tem que ser o candidato. Guxiquem não quer mais, você tem que ser. Eu tinha muitas dúvidas se eu queria vir para Brasília toda semana, transformar minha vida nessa correria de parlamentar, mas foi um projeto não meu, da categoria. Então, as categorias, os movimentos, as entidades têm que se preparar, senão vão ter um congresso pior. Eu quero dizer o seguinte: eu sou muito respeitoso às religiões, mas existe um movimento dos que eu chamo de anti-evangelho. Se intitulam evangélicos neopentecostais, eu chamo de anti-evangélico. O que eles fazem não tem nada a ver com Jesus. É um movimento para eleger pessoas reacionárias e carreiristas, que gostam muito de dinheiro. Então, é importante nós ter uma agenda absolutamente contrária à civilização. Se não tivermos uma preparação no campo dos que pensam de forma diferente, eles vão crescer, ao invés de diminuir. Estão muito organizados do ponto de vista territorial. Então, eu acho que para ter um congresso melhor, Góes, nós precisamos fazer esse movimento. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, produzido pela FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Vamos continuar com as palestras do Congresso da Pública Central do Servidor no próximo domingo. O nosso convidado será o Adroaldo da Cunha Portal, analista político e assessor do Senado Federal. Não perca, no próximo domingo. Até lá!